Pastor, obrigado por ter aceitado participar desse bate-papo. Por que o senhor demorou tanto para tomar a decisão de concorrer à Prefeitura de Macapá? Estava dependendo de quê? Obrigado pela oportunidade de dar essa entrevista, Célio, nós sabemos também que essa oportunidade com você é sempre muito importante. Eu sempre disse que você é um dos melhores âncoras do Brasil. Digo isso publicamente, disse porque você não deixa nem perde para ninguém, dos melhores programas do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Veja bem, nós temos vários compromissos com a igreja, com a empresa e também politicamente. E a gente sabe que uma candidatura de prefeito demanda muito tempo. E bem como uma prefeitura demanda mais tempo ainda. E eu já abro essa participação dizendo o seguinte, que nós temos vários compromissos missionários com a igreja e tantas coisas que realmente ficamos pensando, é viável uma candidatura a prefeito? E temos uma conclusão clara, depois de conversar com nossas lideranças, depois de conversar com o partido, depois de conversar com os amigos, entendemos que, de minha parte, eu tenho, por profissão, eu sou empresário, né? Por vocação, eu sou pregador do Evangelho. E eu entendo que, por uma direção, eu estou político como presidente do PSL, onde eu posso deixar de ser empresário, eu posso deixar de ser político, mas nunca vou deixar de ser pregador do Evangelho. Isso a gente sabe quando é uma coisa que você nasceu para fazer. E eu gosto disso, eu gosto de pregar o Evangelho. E foi isso, justamente, esses compromissos que acabaram tardando a nossa escolha, o nosso posicionamento para poder vir e anunciar uma candidatura. Nós tivemos que medir tudo a seu tempo. Então, tudo foi ajustado, então. Você fez essa costura toda para ficar em condições de se dedicar à candidatura, à campanha, é isso? Exatamente. Precisa de ajustes. Eu tenho certamente compromissos pela igreja que são inadiáveis, mas entendemos sim que, por ser presidente do Estado, temos a administração da igreja e temos alguns compromissos que têm surgido em todo o Brasil e até fora dele com a pregação do Evangelho. Agora, essa demora não prejudicou a formação de alianças, já que os outros candidatos já estavam definidos há mais tempo e tiveram, portanto, mais tempo de costurar alianças com outras legendas? Ou seja, não sobrou pouca legenda para fazer parceria? Veja bem, neste momento nós temos uma parceria com patriotas, né? E há outros partidos que estão sim conversando conosco. Agora, se atrapalha a aliança, é possível. Porém, nós temos feito mais alianças com grupos do que com grupos políticos. Grupos, eu digo assim, militares, religiosos, por exemplo, nós temos diversas igrejas que compõem a diretoria do PSL no Estado. Entre elas a Quadrangular, a Assembleia de Deus, igrejas cristãs e grande parte da direita católica conservadora do Estado também está inserida, grupos militares, empresariais. Então, existe uma aliança com grupos. De fato, conosco pecou a aliança de partidos. Porém, mesmo assim, temos o Patriota ao lado, o PSL é um partido com um bom tempo de TV, o Patriota TV e rádio, o Patriotas também tem, mas a sua consideração está certa. Nós temos menos apoio político e mais apoio de grupos, de instituições, e eu vejo que isso é muito importante. É um caminho, né? É um caminho, eu acho que até novo na política brasileira, o apoio de instituições e menos apoio de grupos políticos. Isso realmente acontece. Sua visão está certa. O senhor concorda que esse cenário atual tem apenas duas candidaturas de esquerda, que é o PSOL com Paulo Lemos e o Capiberibe com o PSB. O restante das candidaturas é essencialmente de direita.
né? Eu acho o seguinte, Sérgio, nós temos o DEM é centro, né? Mas o restante é direita, né? A direita está fragmentada no Amapá. Você tem essa visão também? Há muitos comentários sobre isso, mas, na verdade, eu vou dar minha opinião, né? Ser de direita, a gente tem que ter cuidado com a questão de ser de direita, porque você sabe que todo extremismo é burro. Isso a gente fala na religião, todo extremismo é burro. Por exemplo, se alguém diz que é salvo sozinho, ele está errado. Nós entendemos que somos salvos por Jesus Cristo. E todo extremismo, ele acaba sendo ignorante em algum aspecto. Vamos analisar. Partidos de direita que estão, por exemplo, o DEM é centro, Podemos é centro. Quem mais? As candidaturas que tem. Nós temos uma candidatura do PRTB, que é caracterizado um partido de direita, e não lembro bem as outras. O PSD é centro, né? Centro-direita, o DEM é centro-direita. Cidadania, também. né? Cidadania é centro-esquerda. Cidadania também mas está coligado com o MDB, que é centro-esquerda. Porque, assim, na verdade, nós já temos um histórico no estado do Amapá de ter posições de direita, muito mesmo antes de pensar em ser candidato. E é até interessante dizer como eu me tornei um militante da direita. Agora, ser direita com responsabilidade. Em 1986, conheci um homem chamado Richard Rembrandt, que escreveu o livro Torturado por Amor a Cristo. E eu tinha 9 anos de idade, eu acho que 9 anos, 8, 9 anos. E ele esteve em minha casa, meu pai era deputado na época, e ele contou e mostrou as marcas que ele tinha no corpo por pregar o Evangelho de Jesus Cristo em prisões comunistas, em prisões não, perdão, em um regime comunista. E aquilo, na época eu conheci a turma da Voz dos Mártires e tudo, e aquilo me impactou muito. Ele sofreu muito em cadeias comunistas. E desde ali nós começamos a ter posições de direita, mas posições de direitas cristãs, com responsabilidade. Com relação digamos, o Brasil passa por uma inclinação à direita, assim como já teve a inclinação à esquerda. Tá? Mas, nesse momento, o Brasil passa assim, por uma inclinação à direita. E isso pode ser uma moda, surge gente que está dizendo que é direita por apenas casuísmo. É bom, então eu vou por aqui. Se torna casuísmo. Nós estamos eu conheço, por exemplo, o presidente Bolsonaro há mais de 4 anos. Apoiei ele, temos sim uma boa amizade com ele, com a família. Ele tem um grande respeito à instituição da qual nós fazemos parte, representamos. E é um posicionamento cristão, conservador, desenvolvimentista. Agora, todo ser humano é sujeito a erros. Seja ele o Papa, o presidente, o pastor, todo ser humano é sujeito a erro. E o nosso papel é, sim, estamos representando com muito orgulho a direita no Amapá. Isso não é de hoje. Nós temos um histórico, não só de família, nos nossos posicionamentos cristãos, mas, sim, defendemos o livre mercado, sim, um Brasil menos burocratizado, porém, defendemos posições conservadoras e cristãs, visto que o Brasil é de sua maioria cristã. O senhor conversou com o presidente Bolsonaro antes de tomar a decisão de concorrer à prefeitura? O presidente sabe da nossa decisão de alguns meses atrás, onde nós falamos sobre a possibilidade, conversamos com alguns ministros, que nesse momento eu acho que não convém citar quem é quem, mas entendemos que o Amapá é um estado que está passando justamente por uma tendência a essa direita conservadora cristã, né? E isso no PSL, eu acho que você também sabe que nós acabamos reunindo lideranças no estado
a princípio, sem projeto na Prefeitura de Macapá, em torno de um projeto cristão conservador para o Estado, onde pensamos no desenvolvimento do Estado. Por exemplo, Celes, algo que é muito importante tocar. Hoje, Macapá, vamos falar de Macapá. Macapá é uma linda cidade, uma rica cidade, e nós temos o pior índice de desemprego do Brasil. Primeiro lugar em desemprego em uma capital. Isso aí a gente fica sem entender. E logo a seguir eu dou a resposta. Nós temos o segundo pior nível de saneamento básico. Ou seja, nosso povo, 80% de Macapá não tem esgoto. E 48%, quase 50%, não tem água potável. Não tem água potável. Agora, você imagine que um estado... Nós estamos em cima do maior lençol freático do planeta Terra. E o nosso povo não ter acesso à água potável e que isso afeta diretamente na saúde do nosso povo. Não existe saúde sem água potável. Não existe boa saúde sem esgoto. Pode fazer o que quiser. Pode inaugurar 1000 hospitais. E, por sinal, um hospital, nem quero entrar nesse assunto, porque nós temos uma carência tremenda. Agora, quando se fala em desenvolvimento, por exemplo, nós temos o pior índice de suicídio do Brasil. Macapá, capital com maior índice de suicídio do Brasil. Agora, por quê? Porque os jovens saem das faculdades sem esperança, sem expectativa. Agora, assim, o que pode resolver tudo isso é riqueza. E o que produz riqueza, e o que produz emprego, o que produz perspectiva de vida, de ter uma qualidade de vida, que é o que o senhor está falando agora há pouco, que os estudantes saem da faculdade sem esperança, né, sem ter um horizonte, sem ter a esperança de uma entrada no mercado de trabalho de forma mais imediata. A solução disso tudo é fomento aos negócios. Macapá tem vários potenciais. Então, qual é a proposta para fomentar negócio, fomentar empresa? Você tocou no ponto-chave. A gente sabe, não é à toa que você está onde está. Tocou no ponto-chave. Mas por que chegamos a isso? Se nós temos nós temos um dos estados mais ricos do Brasil em riqueza mineral. Estamos entre as melhores terras do Brasil, que aquela lenda de que a terra do Amapá não serviço é lenda. Estamos logisticamente no melhor ponto, porque temos a condição de escoar a produção pelo Porto de Paraná, pelo Porto do Panamá, que nós temos ali a passagem, passando para a Ásia, China, e nós temos aqui mais próximo dos Estados Unidos e Europa. Com isso, eu estou falando logística, mesmo que o Amapá não produzisse nada, que infelizmente hoje não produz nada. A pergunta é, qual a indústria que tem em Macapá? Qual a indústria? Cadê a zona verde de fomento? A indústria não temos nada. O que faltou? Veja bem, eu vou lhe citar alguns exemplos básicos. Nós temos o maior parque mineral do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. Temos ouro, nióbio, tantalita, magnésio, manganês, temos diamante, cobre. Por exemplo, vou lhe falar só no cobre. O cobre, a Renca, injetaria 12 bilhões por ano na economia amapaense. Você sabe que o nosso PIB estadual é 14 bilhões. A gente já veio de 18, 19, caiu para 14. A cada dia o Amapá está mais pobre e não produz nada. Agora, o que o nosso povo, cadê o benefício social do minério? Cadê o benefício social da agricultura? Não tem. Não tem por quê? Porque as políticas foram retrógradas. Nós temos que entender, dizia o criador do hino nacional, nossos campos têm mais flores e nossos campos são lindos. Mas esses campos têm que produzir proteína, esses campos têm que produzir riqueza. E o problema são os falsos ambientalistas que querem nos tolir e dizer o seguinte, que ninguém faz nada.
ninguém faz nada. Nós nascemos na riqueza e morremos na pobreza. Mas o que uma prefeitura poderia fazer para mudar isso? O que uma prefeitura pode fazer? A prefeitura da capital? Primeiro, extinguir a burocracia. O Brasil está mudando. E há um desejo de mudança e a mudança. O maior problema do Brasil, Sérgio, alguém diz que é corrupção. Sem dúvida, a corrupção está entre eles. Mas a hipocrisia e a burocracia são as duas travas que propiciam a corrupção. Por quê? Quando você cria um sistema tão burocrático, como é que o empresário vai se instalar? A gente já está chegando passando mais de 12 minutos de entrevista. A gente tem esse tempinho, né, entre 10 e 15 minutos. Queria que você aproveitasse os 3 minutos finais aí para falar da campanha, né? Já foi decidido agora, já tomaste a decisão, que eu acho que talvez tenha sido a parte mais difícil, né? Porque não é fácil realmente virar a vida do avesso, né? Colocar a vida de escanteio, né? E entrar numa campanha eleitoral. É isso que acontece, né? Quando se toma uma decisão como essa. Então, quais são os próximos passos da campanha? Com quem você está conversando agora? Quando é que vai ser a convenção do PSL? Entendemos o seguinte, Sérgio. Algumas pessoas, neste momento, foram profetas do caos, dizendo que o Brasil vai de mal a pior. A coisa vai acabar, a economia vai... E o contrário está acontecendo. Os profetas do caos estão sendo frustrados porque eu acredito em um Amapá onde ninguém vai estar morando em más condições em baixadas. Eu estou falando do Amapá e de Macapá, porque é uma cidade-estado. Por quê? Porque essa cidade pode produzir riqueza e emprego para muitos. Tirando a burocracia, abrindo portas, dizendo empresários venham investir. Não tem a renca para ser explorada, então explore o cobre. O Chile é um dos países de mais alta rentabilidade, maior PIB da América Latina. Por quê? Explora o cobre e o pescado. A gente tem o cobre e o pescado, mas, no entanto, o povo do Amapá é pobre. Agora, isso tem que chegar no povo. É aí que eu digo o seguinte, nós não podemos tirar a esperança de nosso povo, que talvez, neste momento, seja a única coisa que eles têm. E nós temos que dar a oportunidade do Estado crescer, do município crescer, fazendo com que essa riqueza que foi negada, por exemplo, negaram que o petróleo se instalasse na costa do Amapá. 15 bilhões foram tirados da economia. E, no entanto, os mesmos falsos ambientalistas propiciaram que ele fosse para a França. Guiana Francesa, essa riqueza está indo para lá. Isso mudaria, imagina, Sérgio, que 15 bilhões, 14 da renca, 15 bilhões só do petróleo, tornaria o Amapá um dos estados mais ricos do Brasil, percentualmente em renda per capita. O que nós defendemos é esta mudança, que pode ser feita com políticas sérias, justas, corretas. Nós temos que entender que o combate à corrupção tem que ser levado a fundo, mas tem que ter desenvolvimento. Sem desenvolvimento, pode inaugurar obra no Amapá que nada vai acontecer. Precisamos abrir as portas e fomentar a economia. E é possível fazer diferente, eu acredito. Você sabe, eu tenho fé, eu acredito em Deus e acredito num novo tempo sobre o Brasil, sobre o estado do Amapá e os municípios, especialmente Macapá, que é uma cidade-estado. Eu acredito que é chegado o momento de nós avançarmos, de nós crescermos com políticas justas, desenvolvimentistas, que respeitem a família. E a nossa base é Deus, pátria, família. E é justamente isso que defendemos. Um Brasil que avança, um Amapá que avança. Obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço por ter atendido a gente, gentilmente. E você está aí, estou vendo ali no fundo ali o pastor Guaraci, o pai. Ali, ó, meu pai aqui do meu lado. Um grande abraço, Sérgio. É um prazer estar ouvindo você, uma pessoa inteligente e que ajuda a fazer uma boa opinião aí no estado do Amapá. Deus te abençoe muito a você, a sua família, que as bênçãos de Deus sejam permanentes em sua casa, meu bom amigo, e ao povo de Macapá, dessa alta audiência que você tem. Parabéns pelo seu serviço. Você tem ajudado a melhorar esse estado. Obrigado, então. Um grande abraço. Muita saúde para vocês todos aí, dessa família. Um abraço. Obrigado. Deus te abençoe, Sérgio. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Boa campanha. Boa campanha.
Obrigado.